Nossa unidade, então, fala sobre uniformes e distintivos. Vamos falar um pouco desse tema no nosso curso, porque, embora exista aí uma farta documentação, né, principalmente no POR, mas também resoluções do CAN e da DEM, sempre surge alguma dúvida ou até mesmo acontece da gente não estar informado, né, sobre modificações recentes. Então, a direção do curso achou por bem incluir esse assunto para dar uma alinhada no conhecimento. Então, vamos falar primeiramente sobre o uniforme. Uma palavra uniforme, né, um adjetivo que tem aí como significado, né, aquilo que não varia de forma, maneira, grau, intensidade, ou seja, né, o que é igual, padrão, que tem a mesma aparência, né? Então, por que que a gente passou a utilizar, né, uniforme? De onde surgiu essa ideia de se vestir de forma igual? A origem está lá no Império Romano, né, nos exércitos do Império Romano, que pensaram numa forma de facilitar a identificação dos soldados, dar um espírito de corpo aos militares, né, e distingui-los conforme o serviço prestado ou o nível de comando, né. Então, quando a gente vê aqueles filmes antigos do Império Romano, né, você vê que tem lá o soldado regular, tem o centurião, tem o general, e aí os capacetes que eles usam têm enfeites diferentes, tem aqueles penachos, aquela coisa toda, né? Então foi aí que surgiu a ideia de se ter um uniforme, né? Em batalha, os exércitos, né, eles precisavam ser distinguidos para você não atacar um companheiro, né? Então essa foi a ideia original. Depois passou a ser adotado por forças paramilitares, né? Polícia, bombeiros, serviços públicos de uma forma geral. E no início do século XX, final do século XIX, foi incorporado nas indústrias, né? Nas empresas, porque começou um estudo da administração contemporânea, de tempos e movimentos, e aí o industrial, né, queria padronizar a força de trabalho e implantou o uniforme no ambiente laboral, no ambiente corporativo. E na sequência foi adotado nas escolas, nas organizações escolares, também para identificar os alunos daquele mesmo corpo. Então, temos aqui uma frase do nosso fundador, que fala a respeito da percepção de Baden-Powell a respeito do uniforme, né? Como nós sabemos, Baden-Powell, quando criou o escotismo, logo nos fascículos, né, de escotismo para rapazes, ele sugeria ali que os jovens utilizassem um uniforme, né? Muito provavelmente trazendo, né, essa ideia de espírito de corpo, e também para que o jovem se sentisse, né, um aventureiro, né? O escoteiro, no meio militar, era aquele que ia à frente para reconhecer o terreno. Então, ele percebendo que isso era bastante atraente ao jovem, né, criou o uniforme escoteiro como uma maneira, né, de identificar o escoteiro, claro, e também para que ele se sentisse, então, né, esse aventureiro, se sentisse especial, né, essa motivação de Baden-Powell ao criar o uniforme dentro do escotismo. E aí, né, questionado a respeito da importância do uniforme, ele trouxe essa contribuição aí, essa fala, né? Nenhuma importância tem que o escoteiro ande uniformizado ou não, né? O que vale é que ele ponha seu coração no escotismo, engaje nele o seu espírito e cumpra a lei escoteira. Mas o fato é que não existe um escoteiro que, podendo comprar um uniforme, deixa de fazê-lo, né? Porque é isso, né, que nós comentamos. O jovem gosta de utilizar o uniforme, ele se sente bem, ele se sente especial, né, com isso.
Bom, vantagens do uniforme, né? Além dessa questão de satisfação pessoal, de sentir especial, de ter esse diferencial, né? O uniforme é utilizado por uma questão de segurança, né? Porque evita a infiltração de estranhos, né? Se você vê todo mundo uniformizado e uma pessoa sem uniforme, aquilo te chama atenção. Auxilia na identificação em atividades fora de sede, né? Então, se você dá uma olhada no entorno, você facilmente identifica, né, quem está de uniforme. É uma questão de economia, que evita o desgaste de outras roupas, né? Então, se não houvesse uniforme, cada um viria com a roupa que quisesse, isso daí poderia causar um desgaste, né? Porque tem todas essas atividades, né, principalmente as atividades físicas, né, onde pode haver aí um desgaste do material, e usando o uniforme ele gasta uma roupa só, né? Esse também é a principal vantagem de se utilizar o uniforme escolar, né? As crianças, né, como as mães costumam dizer, não gastam roupa, né? Elas gastam só o uniforme. Tem a questão do respeito, né? Porque incentiva o respeito às normas e à disciplina, o que é fundamental para a vida em sociedade, né? Então, como a gente vai ver ao longo dessa unidade, né? O uniforme não é só botar uma roupa e sair de qualquer jeito, mas a atenção aos detalhes, né, e até a própria manutenção do uniforme, né, estimula algumas competências, né, algumas habilidades, que é, por exemplo, a capacidade analítica, né, você analisar um documento e entender o que ele quer dizer, a coordenação motora fina, quando você costura um distintivo no uniforme, e outras competências aí que são úteis para o jovem não só no escotismo, mas para a vida. E finalmente a questão da igualdade, né? Evita o consumismo, a disputa de status, que é muito comum, principalmente entre adolescentes, atua também evitando determinadas situações discriminatórias que ensejam a prática de bullying, né? Do tipo, sua roupa é feia, sua roupa é rasgada, né? Então, nas escolas, né, o uniforme foi implantado para não haver uma diferenciação social, né? Quem tem mais capacidade econômica de ter uma roupa bonitona e quem não tem e usa uma roupa puída, né, o uniforme elimina, né, essa questão da disputa de status, né? Todos são iguais, né? E não dá para você reconhecer visualmente, né, a capacidade financeira, né, daquela família ou não. Então aqui temos outra frase do fundador, né? Mostre-me uma tropa mal uniformizada e eu te mostrarei um líder mal uniformizado. Embora a gente saiba que o importante, né, é o interior da pessoa, os seus valores, a sociedade não é tão complacente nesse sentido. Existe um julgamento estético, né? Se você vê uma pessoa, sei lá, com uma camiseta laranja de bolinhas roxas na rua, aquilo vai te chamar atenção, né? E muito pouca gente tem aquela altivez, né, de entender a pessoa se veste da forma que ela sentir à vontade, né? A tendência é que exista um julgamento. E o mal vestir, né, ou não se vestir adequadamente para cada momento, pesa contra a pessoa. Eu trabalhei alguns anos com gestão de pessoas e vi muita gente ser descartada, né, por conta de estar mal vestido, né? Uma vez foi um diretor de marketing fazer uma entrevista numa multinacional em que eu trabalhava. Ele foi de uma maneira despojada e o general manager da empresa, né, o gerente geral da, da empresa no Brasil, né, que seria o presidente nacional, né, falou: não vou contratar esse cara. Mas ele tem todas as competências. Não, se ele não sabe se vestir numa entrevista, como é que ele vai representar a empresa, né? Então você vê como são as coisas, né? E então incentivar essa preocupação com o vestir, né, não é uma coisa demodê, não é uma coisa ultrapassada, é algo que vai colaborar, né, com a integração do jovem à sociedade, né? E como o fundador disse, né, essa responsabilidade ela pesa sobre os ombros do escotista,
né? Se o escotista não explicar como funciona o uniforme, se ele não der o POR para o jovem, né, se ele não incentivar a inspeção antes da abertura e do encerramento das atividades, ele não vai estar cooperando com o desenvolvimento dessas competências, né? Atenção a detalhes, capacidade analítica, até coordenação motora fina na parte de colocação dos distintivos, e isso vai acabar sendo prejudicial aos jovens. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar a falar do uniforme escoteiro, cujo assunto está no capítulo 6 do nosso documento POR. Aqui nós temos o vestuário escoteiro alternativo, que caso a unidade local escolha esse jeito de vestir de uma maneira permanente, né, mais permanente, ele deve solicitar à diretoria regional que autorize o uso desse vestuário alternativo, né, porque ele foi pensado, né, para unidades escoteiras locais que atendam aí a um público em situação de vulnerabilidade social, comunidades onde a renda é baixa e não tem condições de utilizar outra roupa. Mas é uma forma de vestir bastante conhecida por nós, né? O famoso uniforme de campo ou de ralo, né? Então, normalmente a gente faz as cerimônias com o vestuário ou uniforme escolhido pelo grupo ou pela seção. E ao final, né, das cerimônias, né, a gente costuma aí tirar o uniforme, tirar o vestuário, né, e usar aí alguma coisa mais despojada, né, uma coisa mais informal no resto da atividade, até porque suja, aquela coisa toda. Então, normalmente a gente utiliza aí esse uniforme, né, que é uma camiseta, é, normalmente com motivo escoteiro, né, pode ser uma camisa básica ou nessa forma de vestir aqui pode ser uma camisa polo também, acompanhada do lenço escoteiro e o restante a escolha individual da pessoa. Bom, depois nós temos aqui o vestuário escoteiro, que é o vestuário mais novo, né, implantado pelos escoteiros do Brasil, que é a camisa, né, a parte superior, ou a camiseta, enfim, na cor azul, essa que está na foto aí para os jovens, e verde, chamado verde garrafa, né, para os adultos. Daí na parte inferior, esse tecido hipstop, né, esse tecido CAC na modalidade básica. E aí pode ser utilizado calça, bermuda, saia, né? Sempre a saia com shorts ou algum outro tipo de roupa por baixo, né, para garantir aí que as moças, né, possam usar a saia sem preocupações. A cobertura, cintos, meias, calçados são de uso opcional, escolhida por decisão individual, né? Daí muita gente pergunta, poxa, mas vai ficar muito bagunçado, né, se cada um vir de um jeito. Então a unidade escoteira local pode, né, chegar a um acordo entre os pais e estabelecer um padrão, né? Tem grupos que usam meias na cor preta, tem outras que admitem calçados apenas de uma ou de algumas cores. Daí fica cada grupo escoteiro, cada seção autônoma, definir esses outros elementos em assembleia, né? O que é combinado não sai caro, o que os pais combinarem ali, acertarem, está decidido. Uniforme escoteiro, da modalidade básica, é esse, né, talvez o mais tradicional, né, o que mais vem na memória das pessoas quando a gente fala de escoteiros, né, é esse aí, para os lobinhos, né, é aquele conjunto azul marinho, e para os demais é o conjunto aí na cor CAC, né. Também segue esse mesmo padrão, né, de camisa, bermuda, saia ou calça, na cor padronizada, né? A cobertura para lobinhos é aquela tipo jockey, para as demais seções ou é chapelão ou é a boina Montgomery, né? Que normalmente
é a preferida da tropa sênior, ou boné bico de pato, né, todos acompanhados de lenço escoteiro. Existe um cinto marinho para lobinhos e o cinto marrom para escoteiro, aquele típico, né, tipo escoteiro, que vem ali com a fivela em bronze, né, e aqueles passadores, enfim. Na modalidade do mar, nós temos aí o uniforme de embarque, que é esse uniforme da foto, em azul mescla, onde a camisa ela é aberta até o meio, com ilhoses por onde passa um cordão branco, né? Normalmente o lenço é amarrado por esse cordão, então ele fica preso ao uniforme. Cobertura tipo caxangá branco, que é esse que a gente vê na foto, ou o boné bico de pato na cor azul marinho. O lenço escoteiro, cintos, meias e calçados é escolhido por decisão individual ou por decisão da unidade escoteira local, né? Então pode ser definido pelo grupo escoteiro ou deixando livre por escolha individual. Para os adultos é utilizado também o cap branco da marinha ou o bico de pato, e nesse formato aí para adultos, né, identificados com o crachá de chefe escoteiro do mar, aquele desenho próprio, né, que fica ali no chapéu, no cap ou no bico de pato utilizado aí pelo chefe escoteiro. Além do uniforme de embarque, o grupo escoteiro do mar pode optar pelo uniforme de desembarque. Né? O uniforme de desembarque é a camisa branca, né? Com a calça azul marinho, a cobertura é a mesma do uniforme de embarque e os cintos, meias e calçados também são escolhidos por decisão individual ou por decisão da unidade escoteira local. Né? Então o que muda é que no uniforme de embarque aquele azul mescla e o uniforme de desembarque é essa camisa branca e a parte inferior, né, calça, saia ou shorts na cor azul marinho. Vem se utilizando mais recentemente aquele tecido hipstop também para essa a parte inferior do uniforme. Normalmente, né, a expectativa é que os grupos do mar utilizassem os dois uniformes, né, porque o nome embarque e desembarque é justamente esse. Né? Quando a gente embarca, nós estaríamos com um uniforme, depois no desembarque estaríamos com outro. Contudo, né, por questões econômicas, né, os uniformes sempre são um investimento, né, e no caso dos jovens, né, dependendo da idade, eles vão perdendo esses uniformes muito rapidamente. O grupo escoteiro acaba sempre adotando um deles, né, ou o uniforme de desembarque ou o uniforme de embarque. E pessoalmente, pelo que eu tenho percebido, né, o mais popular é esse, né, o uniforme de desembarque é utilizado pela maioria dos grupos da modalidade. E ainda temos aqui uma foto de uma alcateia, né, de um grupo de Santa Catarina, recém-inaugurado, que adotou aí o uniforme de desembarque. Né? Então temos aqui todos os lobinhos bem uniformizados, né? Olha como fica bonito, né? Quando todos estão iguaizinhos. E aí a chefia, né, também com o uniforme de desembarque da modalidade do mar. Finalmente temos aqui o uniforme da modalidade do ar, né, que é muito parecido com o de desembarque da modalidade do mar, mas que utiliza aí uma camisa na cor azul mescla. Né? A cobertura é tipo Montgomery, né, que é o que nós vemos aí os escoteiros da tropa do grupo aqui templários utilizando, ou o boné bico de pato, o lenço escoteiro, cintos, meias também de uso escolhido por decisão individual ou o estabelecido pela unidade escoteira local. Muito bem, agora vamos aos distintivos.
que está numa outra seção do POR, no capítulo 17. Então vamos ver quais são os distintivos que estão em uso atualmente. Antes é preciso dizer o objetivo dos distintivos, né? Eles são artefatos, eles são símbolos materializados que colocados na indumentária escoteira, no uniforme, no vestuário, materializam a trajetória e os méritos colecionados por seus usuários, né? Então, à medida que o membro juvenil ou adulto, né, vai seguindo o seu ciclo de vida, né, ou dentro da sessão, ou dentro do movimento, de uma forma geral, ele pode ir acumulando, né, distintivos de acordo com os feitos, né, dessa pessoa, dos cursos que ela pratica, no caso do jovem, das etapas de progressão que ele segue, das especialidades que ele conquista e assim por diante, né? E muito embora, né, muitos voluntários incautos acreditem que não há regulação sobre esse assunto e se vestem da forma que acham, né, está expresso lá no POR que é proibido ao membro do movimento escoteiro usar no vestuário ou uniforme qualquer distintivo, PIN ou adereço não previsto ou não autorizado pelo POR e demais regras escoteiras, né? Então, é uma regra que não é muito respeitada, né? A gente vê principalmente entre adultos, né, utilizando uma série de acessórios ali que não estão previstos no POR, né? Tem alguns chefes que gostam de um pin e se, né, ficam anexando no lenço, mas, né, infelizmente eles não estão, né, vestidos de acordo, né? Então, às vezes a pessoa acha que não repara, né? Mas a gente repara, né? Se a pessoa realmente cumpre com aquele artigo da lei escoteira que diz que o escoteiro é obediente e disciplinado, né? Eu acho que nós deveríamos nos atentar, né, a sempre nos vestirmos da forma que foi previsto em regra, né? E se acharmos que a regra está errada, que não deveria ser daquela forma, né, a gente vai recorrendo às instâncias dos escoteiros do Brasil para propor melhorias nesse aspecto. Bom, distintivos iniciais, né? Esses são os distintivos que normalmente o jovem ou adulto recebe logo que ele entra no grupo, né? Ou um pouquinho depois, né? Então acaba sendo aqueles que a gente vê com mais frequência, né? Obviamente. O da Organização Mundial, né? Que é aquele círculo roxinho que fica ali do lado esquerdo da pessoa, né? Na parte mais superior, que indica que ele faz parte da OSME, né? Da Organização Mundial, que abraça e abarca mais associações de mais de 200 países. No bolso do lado oposto ali, o listel dos escoteiros do Brasil, que indica que o jovem ou adulto faz parte, né, da nossa entidade. No braço direito, o numeral e o listel da região escoteira, para indicar, né, a qual unidade local ele faz parte. Depois, um pouquinho depois, né, da pessoa se inscrever no grupo, é feito o registro dela, ela recebe lá o listel, né, do registro anual, né, o distintivo anual, e o distintivo de grupo escoteiro padrão, caso o grupo tenha alcançado, né, essa marca. Logo que o jovem faz a sua cerimônia de integração, né, ele recebe o lenço escoteiro, ele logo no começo costuma ser integrado, né, a sua matilha ou a sua patrulha, conforme o caso, dependendo do ramo, e já recebe o respectivo distintivo, né? E aí, um pouquinho mais para frente, ele faz a sua promessa escoteira e recebe lá o distintivo de promessa. No caso da foto, aqui temos o distintivo de promessa de lobinho ali no bolso esquerdo, né? Então, normalmente, quando um jovem entra no grupo escoteiro, né, cabe ao graduado lá da seção, da patrulha ou da matilha,
de repente dar uma explicada, né, o que são os distintivos para o jovem já ir entendendo, né? Ah, isso aqui é isso aqui você vai receber quando, né? Essa é uma conversa que eles gostam muito de ter. É interessante a gente delegar esse papel, né, ao próprio jovem líder da patrulha ou da matilha fazer essa apresentação. Bom, o lenço escoteiro, né, como eu disse, ele é entregue ao associado em uma cerimônia de investidura. Né, recomenda-se que essa cerimônia ocorra muito rápido, né, porque é uma cerimônia onde a gente fala que o jovem ou adulto está sendo acolhida ou acolhido por essa unidade escoteira local. Né? Então, receber o lenço, né, dá um senso de pertencimento, né? Então não deve ser um obstáculo, né, um processo a ser dificultado. E uma vez recebido o lenço, ele passa a ser de uso obrigatório nas cerimônias e ocasiões formais, passando e fechado no pescoço, né, por um anel. Então, muitas vezes me perguntam se o anel é obrigatório. Segundo a regra 45 do nosso POR, o lenço sempre deve ser utilizado por um anel, com um anel. Bom, então no quadrante esquerdo, né? No quadrante esquerdo, a esquerda e direita, né? É sempre numa perspectiva da pessoa vestindo o uniforme. Então, antigamente a gente diria que o lado esquerdo é o lado do uso do relógio, né? Como atualmente ninguém usa relógio, então a gente tem essa ilustração aí que torna mais visual, né? Qual é o lado esquerdo. Aqui, como já havia dito, se utiliza o distintivo da Organização Mundial no local mais alto e abaixo dele os demais. Né? No caso dos jovens, nesse grupo, né, nessa região, né, ficam os distintivos das insígnias de interesse especial. Né? Então, tem insígnia do Aprender, tem da Lusofonia, tem do Cone Sul, tem da Boa Ação, do Serviço Comunitário ou de Ação Comunitária, conforme o ramo. Então, é uma região que, dependendo aí do interesse do jovem, né, pode ficar lotada de distintivos. Então, quando, principalmente para os pais, né, vem perguntar a respeito de colocação de distintivos no uniforme, eu recomendo que o da OSME, né, da Organização Mundial, fique sempre ali perto da costura do ombro, ali lá em cima, né, porque na parte de baixo podem entrar muitos distintivos ali, às vezes não tem nem espaço para colocá-los. Né? Nessa parte também ficam ali normalmente acima do bolso, né? As estrelas de ano de atividade. Para fazer jus a uma estrela de ano de atividade, o jovem ou adulto tem que participar de pelo menos 70% das atividades da unidade local. Então não é apenas o registro anual, mas né, tem que ser uma presença frequente ao grupo. Uma estrela por ano. A partir do momento que a pessoa tem várias estrelas, deve fazer a substituição, né, por uma estrela única da cor daquele ramo e dentro dessa estrela o número de anos respectivo. Então não convém ter aquele monte de estrelas, né, cada um com um ano, mas usar o mínimo de estrelas possível. Acima dessas estrelas de ano, normalmente vão as condecorações que a pessoa recebe, né? Medalhas de bons serviços, de gratidão, medalhas de mérito, medalhas recebidas de outras entidades oficiais. Né? Quem já fez o curso avançado teve uma unidade sobre condecorações. Quem ainda não tem o curso avançado verá uma unidade específica sobre esse tema neste curso. Aqueles que são da modalidade do mar podem utilizar, né, o distintivo da modalidade também nesse quadrante, se não estiverem utilizando cobertura. Né? Quando se utiliza cobertura, o distintivo da modalidade vai na cobertura. No caso dos jovens, né, por exemplo, se utiliza o caxangá, o distintivo da modalidade vai no caxangá. Bom, e aí no bolso, né, distintivo de promessa, que nós já vimos no slide anterior, a identificação de graduado, né, primo, segundo, monitor, submonitor,
esse distintivo de graduação fica abaixo do distintivo de promessa, e ainda o distintivo de partida no ramo pioneiro, né? Então, o jovem adulto, né, que deixou o clã pioneiro pode utilizar no bolso o distintivo de partida do ramo pioneiro, né? Nessa área também normalmente podem, né, ser utilizados distintivos transitórios, distintivos que são estabelecidos pela DEM ou pelo CAN, né? É o caso, por exemplo, do distintivo de Mensageiros da Paz, né, que fica ali no entorno da Organização Mundial. Mais à frente nós vamos falar de todos, mas é uma possibilidade aqui de localização para esses distintivos. Bom, na manga esquerda, né, é, no caso dos jovens, né, matilha ou patrulha, a progressão, as especialidades de habilidades escoteiras e serviços, né? Então, uma coisa que muitos jovens não sabem, né, é que de um lado ficam habilidades escoteiras e serviços e do outro lado ficam as demais. Também existem os distintivos de identificação, né, assessor religioso, cargos de direção, e no caso da modalidade do mar, né, aqueles que atenderem aos requisitos da modalidade, que são o curso CTMAR, né, 50 horas de atividades embarcadas, ter nível intermediário e estar atuando na modalidade, poderão utilizar no seu uniforme específico da modalidade do mar esse distintivo também. No quadrante direito, no outro lado do uniforme, né, tem insígnia de radioescotismo, que pode ser utilizado tanto para jovens como adultos que tiverem atendido aos requisitos, né, para obter. Tem os distintivos aí, todos da categoria aí de praticagem amadora, né, na modalidade do mar. Então tem o de vela, né, no caso de jovens, o caso de arrais, mestre, capitão amador, no caso de adultos, a Ordem da Flor de Lis, né, membros que são participantes da Ordem da Flor de Lis, que é uma ordem benfeitora, que arrecada recursos para projetos escoteiros, também tem um distintivo próprio. Tem o distintivo de recrutador, para quem traz novas pessoas para o movimento escoteiro. Tem o distintivo de semeador, que é especificamente para adultos que colaboram para a abertura de novos grupos escoteiros ou unidades escoteiras autônomas. Tem o distintivo de idiomas, que no caso dos jovens exige lá, tem alguns requisitos, que é a conquista da especialidade de idiomas nível 2, ou no caso do adulto, que é por autodeclaração, e ainda o distintivo anual, né? No bolso do quadrante direito vai aquele distintivo dos escoteiros do Brasil, que eu grifo novamente, aí tem a ilustração dele no slide, é esse branco, né, que vai no bolso, e distintivos de atividades, né, podem ser cursos, podem ser eventos, promovidos por qualquer instância do escotismo, seja a nível local, regional ou nacional, e podem ser utilizados até um ano do evento, né? Esses distintivos podem ter até 7 centímetros, né, de diâmetro e 7 centímetros de altura. Eles têm um tamanho determinado aí. Na manga direita nós temos aí o listel da região, né, o numeral do grupo escoteiro. Esse numeral pode ser substituído por um brasão de grupo, que tem lá suas especificações no próprio POR, na eventualidade do grupo adotar o lenço escoteiro nacional, né? Aqui também para jovens existem as insígnias de modalidade, para aqueles que conquistam, né, um conjunto de especialidades específicas. No ombro, né, também se utilizam cordas e cordões, né? Cordão verde e amarelo, cordão vermelho e branco, né?
e assim por diante. Os distintivos especiais. E aí nós temos Cruzeiro do Sul, Lis de Ouro, Escoteiro da Pátria, né? Insígnia de Baden-Powell, insígnia de BP, e também as especialidades de ciência e tecnologia, cultura e de esportes. Então aí nós temos aí uma ilustração, né, de mais ou menos seguindo aí ao que determina o POR, né? O listel da região aproximadamente aí 2 centímetros abaixo da costura do ombro, né? E o numeral do grupo logo abaixo. Então tem aí uma sugestão de uso, né? Então não é tão livre, né, quanto se pensa. Tem pessoal que usa no meio do braço, tem um lugar certo para colocar, né? Bom, vamos lá. Insígnias específicas, né? Existem uma série de outras insígnias, a maioria de uso transitório, que até por esse aspecto de transitoriedade não estão no POR, mas são estabelecidas por meio de resolução ou do Conselho de Administração Nacional ou, né, da Diretoria Escoteira Nacional. Bom, tem aí em vigor várias delas, né? Grupo Padrão, que vai mudando anualmente, Mensageiros da Paz, que é essa da ilustração ali, né? Da foto, que é em torno do distintivo da OSME, né? Do Biro Mundial. Tem, por exemplo, Juntos pela Amazônia, que foi essa campanha mais recente para levantar aí um montante para compra de cestas básicas, para distribuição aí para famílias em condição de vulnerabilidade social, né? E o PIN dos ODS é o mais recente, que é um PIN que pode ser utilizado ali no bolso, né, acima da promessa escoteira. Ali. Especificamente para os jovens, nós temos aí escoteiros do mundo, né, que é para a partir de sêniores, o He4She, né, que se usa acima do bolso esquerdo, mares limpos no mesmo local. Né? Se a gente pegar ali as resoluções, né, a parte de resoluções no site da Nacional dos Escoteiros do Brasil, existem ali as resoluções com as regras, né, específicas para a conquista de cada um, e em outros documentos, né? Por exemplo, no caderno de atividades, né, você costuma ver ali quais tarefas são necessárias para a conquista de algumas dessas insígnias para os jovens. Nesse grupo aqui, né, perguntaram se aquele aquele nó da BSA, né, daquela ONG, BSA Scouts for Equity, né, aquela ONG, esse pode ser utilizado. Como não existe resolução nacional regulamentando, né, ele não está dentro desse grupo de insígnias específicas, então não pode ser utilizado. Então aqui temos um vestuário né, de um lobinho ali, se vê ali pelo distintivo de matilha, pela etapa de progressão, pelo distintivo de anos de atividade, né? Mas esse é o tipo de vestuário que nós gostamos de ver, né? De um jovem que participa de atividades escoteiras, que está interessado em fazer mais, obter especialidades e, obviamente, né, que essas conquistas são apoiadas, né, pela equipe de escotistas. Né? A gente percebe no uniforme dos jovens o esforço dos adultos, né, dos voluntários, em instigar o jovem a se superar e a conquistar cada vez mais. Né? Óbvio que nada é dado, né, no movimento escoteiro, mas a maioria das coisas é conquistada e as conquistas não são muito fáceis. Né? Quem lê os requisitos aí para a conquista de distintivos vê sempre que há um grau de desafio, né? E essa superação das dificuldades que vão sendo apresentadas para o jovem
é o que vai forjando, né, o caráter e a forma desse jovem ver o mundo, né? Então é muito bacana que a gente sempre tenha em mente, né, que essas conquistas têm que ser, têm que ser desafiadoras para que o jovem, né, se supere, mas que não podem ser impossíveis, né? Se tiver muito difícil, a gente tem que avaliar se a gente não está colocando uma régua, né, alta demais para os jovens e também para os adultos, né? Então, o uso do uniforme e dos distintivos tem que ser algo que colabore para o engajamento, né? Pelo senso de pertencimento e para o engajamento do jovem. Então ele tem que fazer, tanto jovem quanto adulto, né? Se entender como fazendo parte de um grupo rapidamente, assim que ele entra no grupo escoteiro. Por isso que a gente recomenda que se faça logo, né, a cerimônia de integração para ele já começar se sentindo fazendo parte e a partir desse ponto seguir aí o programa, né, do ramo para que ele possa ir adquirindo novos saberes e recebendo os seus reconhecimentos. A mesma coisa com o adulto, né, que ele possa participar dos cursos para que ele possa melhorar a sua prática enquanto escotista e levar uma atividade de qualidade para a sua unidade local. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero ter esclarecido alguma dúvida. Fico à disposição caso não tenha esclarecido alguma coisa. Bons ventos e sempre alerta.